Olá pessoal, estamos aqui para começar uma série de vídeos dos chamados diagnósticos obrigatórios em radiologia, para todos os radiologistas e residentes de radiologia. Isso porque são situações em que o cirurgião, o clínico, tem que tomar uma conduta que depende, não vou dizer exclusivamente, mas depende primordialmente do diagnóstico do radiologista, do ultrassonografista. Nós não falaremos em ordem de frequência, nem em ordem de importância, mas mostraremos vários desses diagnósticos. Um deles é o de hoje, a estenose hipertrófica do pilório. Então, eu já peço que você aproveite para acompanhar os outros casos. Você curta esse vídeo, compartilhe com outros residentes e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá, vamos começar com a conceituação. Estenose hipertrófica do pilório significa estenose, estreitamento, hipertrófica porque há uma hipertrofia e uma hipercontração da musculatura do pilório. E o que é o pilório? O pilório é aquela transição entre o estômago e o duodeno. Um esfíncter que, quando contrai, impede o esvaziamento do estômago, ou seja, acumula aquele material para ser digerido no estômago, e quando relaxa, permite esse esvaziamento. Então é o relaxamento do pilório que permite que o conteúdo do estômago passe para o duodeno. Quando há estenose, nós temos então esse estreitamento da luz do estômago, nessa região pilórica, causado por uma hipertrofia da musculatura. A musculatura do pilório que está hipertrofiada e hipercontraída, portanto, nós não temos aqui um esvaziamento normal desse conteúdo gástrico para o duodeno. E é isso que a gente vai buscar nos exames de imagem. Aqui eu vou falar especificamente do exame que é mais solicitado na prática, que você tem que conhecer e tem que saber fazer, que é a ultrassonografia. Qual é a clínica desse paciente? Como é que vai chegar esse paciente? Esse é um diagnóstico de pediatria, de neonatologia. Então é um bebê com algumas semanas de vida, geralmente não é um bebê recém-nato ali de alguns dias, geralmente algumas semanas de vida, 5, 6 semanas de vida, do sexo masculino na maioria das vezes, mas existem casos também de estenose hipertrófica em meninas, a diferença de frequência é de 4:1. Em geral é uma criança que já vem desnutrida, desidratada, por quê? Porque ela não consegue se alimentar. Ela se alimenta e logo em seguida vomita. Logo em seguida da alimentação vem os vômitos. Essa criança perde muito conteúdo gástrico, perde muito eletrólitos, então ela muitas vezes está já com um distúrbio hidroeletrolítico. Ao exame físico chama a atenção algumas coisas. Primeiro o emagrecimento, a desidratação, mas a própria peristalse gástrica, peristalse de luta, tentando esvaziar o estômago, pode ser vista e palpável muitas vezes nessa criança. E além disso, você pode palpar, inclusive, o próprio hipertrófico, o próprio pilório hipertrófico, o chamado sinal da oliva pilórica, que pode estar presente principalmente nesses pacientes menores e mais emagrecidos. Então, o que acontece é que o clínico ou o cirurgião pediátrico, na maioria das vezes que solicita esse exame para você, ele já acha que existe ali um quadro suspeito de estenose hipertrófica do pilório. Você é quem vai dar o veredicto final e dizer se esse paciente vai para a correção cirúrgica ou se continua prosseguindo a investigação desses quadros de vômitos. Então está aqui a estenose, causada por uma hipertrofia, veja, da camada muscular do pilório. Esse pilório, além de tudo, ele é alongado. Veja como ele está aqui, alongado, e hipertrofiado. E a luz praticamente não existe. Então não vai acontecer esvaziamento do estômago para o duodeno. Veja como o pilório, visto externamente, é bem saliente, inclusive pode ser palpável ao exame físico. Está aqui a figura do Néter mostrando o sinal da oliva pilórica visível ao exame físico. E aqui seria uma vista seccional do pilório, ou seja, cortado aqui em sentido transversal. E é esse sentido que também a gente vai avaliar na ultrassonografia. A gente vai avaliar esse sentido aqui e esse aqui. Então vamos lá, vamos começar
falando um pouco do piloro normal. Se você quer aprender a fazer exames de ultrassonografia para ver a estenose hipertrófica, é óbvio que você tem que conhecer o piloro normal. E uma dica que eu lhe dou é, a partir de agora, todos os exames que você for realizar em crianças pequenas, tente ver o piloro. Tente ver o esvaziamento do estômago para o duodeno, essa passagem de conteúdo gástrico, mesmo que a queixa do paciente seja outra, a hipótese diagnóstica seja outra, a indicação do exame não seja essa. Porque aí você vai se familiarizando com a aparência normal do piloro e depois vai ficar fácil dar esse diagnóstico, porque o piloro hipertrofiado tem uma aparência totalmente diferente e típica. Como é então que você vai avaliar o piloro? Você imagine que aqui existe o esôfago, o estômago, o fundo do estômago, o corpo gástrico e aqui o duodeno. Então o piloro está mais ou menos nessa conformação aqui. Você tem aqui o fígado e o piloro e a primeira porção do duodeno estão aqui junto da borda hepática, nessa direção meio que obliquada que nós colocamos aqui o transdutor. Se o transdutor é colocado nesse sentido oblíquo, você vai ver tentar ver aquela imagem alongada do piloro e não aquela imagem transversal. Então essa é a primeira imagem que eu quero que vocês comecem a fazer a partir de agora em todos os pacientes, tentando ver o conteúdo gástrico à esquerda, o fígado à direita e uma passagem estreita ali de conteúdo do estômago para o duodeno. Vocês vão ver que a musculatura normal do piloro é bem fininha, bem fácil de distinguir das situações de hipertrofia. Então está aqui um caso, por exemplo, de estenose hipertrófica do piloro. Preste atenção, aqui é o fígado, aqui é o estômago e aqui a gente vai ver o piloro, né, com o esvaziamento dessa região. Note que nós usamos aqui um transdutor linear de alta frequência. Não use o transdutor convexo, a não ser que você não tenha o transdutor linear, porque o transdutor linear ele tem uma melhor resolução. Esse paciente é um paciente neonato, então você consegue uma boa profundidade aqui no corpo dele com o transdutor linear. Então, recapitulando, aqui é o fígado, aqui é o estômago, veja a sombra gasosa e o artefato que se forma. Está difícil você ver aqui a parede gástrica, você não vai ver, mas você vai ver aqui essa transição do estômago para o duodeno. Uma ressalva, não é fácil fazer esse exame em criança. A criança geralmente está com dor, está vomitando e está chorando, então existe uma certa dificuldade e realmente você tem que ter paciência. E aqui você vai tentar ver, olha a passagem aqui do conteúdo gástrico para o duodeno. Então, essa mínima passagem aqui já diz que não existe estenose hipertrófica do piloro. Agora eu vou mostrar para vocês, pausando essa passagem, a parede muscular do piloro. A parede muscular do piloro, que é somente essa faixazinha hipoecogênica. Então, se trata aqui de um piloro normal. O piloro ele não é alongado, ele é reduzido no seu sentido longitudinal e não é espessado. Okay? Para você sentir a diferença, vamos lá no piloro alterado. O que é que nós vamos ver? Quais são os critérios diagnósticos que vão fechar essa situação de estenose hipertrófica do piloro? Nós temos na estenose hipertrófica do piloro um alongamento pilórico. O piloro que antes tem menos de 1 centímetro, bem menos de 1 centímetro, ele passa a ter 1,5, 1,7, 1,8, 2 centímetros. Então, mais de 1,5 centímetros já é considerado critério, no sentido longitudinal. Depois, ele passa a ter um espessamento da camada muscular. Lembra que eu falei que a hipertrofia é da musculatura pilórica. Então, tem uma hipertrofia aqui do músculo pilórico, tanto o anterior como o posterior, da parede posterior. Mas você pode medir aqui, por exemplo, da parede anterior. Se ele tiver mais de 3 milímetros, já é considerado um espessamento. E na maioria das vezes ele tem 5, 6 milímetros. E ainda você pode medir o diâmetro transverso. Se tiver mais de 7 milímetros, também seria considerado um critério diagnóstico. E, talvez o mais importante, observar
a distensão do estômago por líquido. Você pede para a mãe dar de mamar nessa criança ou dar o leite e espera que esse estômago fique mais cheio de líquido, mas na maioria das vezes ele já está cheio de líquido porque não houve um esvaziamento. E aí você vai ver que esse líquido distendendo o estômago já é um sinal de alerta e você não consegue caracterizar a passagem desse conteúdo líquido através do piloro para o duodeno, como nós vimos naquele caso normal. Eu vou mostrar um outro caso normal para vocês fazerem essa distinção. Mas já no próximo caso eu vou mostrar uma situação de estenose hipertrófica do piloro. Veja bem, paciente emagrecido, desidratado, suspeita de estenose hipertrófica do piloro. Aqui você provavelmente já está vendo uma distensão do estômago, talvez com ondas peristálticas visíveis, e vai lá e coloca o transdutor no sentido oblíquo, no sentido do maior eixo do piloro. Transdutor linear, e você vai tentar ver aqui nessa conformação aquela imagem longitudinal do piloro. Né? Compare aquela que nós vimos anteriormente com essa imagem. Aqui você tem o fígado, a borda hepática esquerda e logo ali o piloro, como nós já comentamos. Aqui você tem uma distensão do estômago, mas não tanto por gás, e por líquido. O líquido aqui distendendo o estômago, também bolhas de gás. E aqui você tem um alongamento do piloro, um espessamento muscular do piloro, e de fato, tanto a parede anterior como a parede posterior praticamente obliteram a luz do piloro, e aqui a luz do piloro está restrita a essa mínima fresta entre as duas mucosas, pela qual não há passagem de conteúdo gástrico durante a sua avaliação. Veja que ele colocou que o paciente foi alimentado 2 minutos antes, é o ideal, alimenta esse paciente antes para que ocorra essa distensão gástrica e que você certifique de que não há passagem do conteúdo gástrico para o duodeno. Então, nós temos aqui um quadro clássico de estenose hipertrófica do piloro. Vai medir esse comprimento daqui para cá, 1,5 centímetros, 1,7, 1,8. Vai medir esse comprimento daqui para cá e pode medir também a espessura anteroposterior do piloro. Certo? Essa espessura até 0,3 é o normal, daqui acima de 1,5 já é critério e aqui acima de 7 milímetros também já é critério. E a imagem transversal, veja que essa imagem aqui foi a imagem longitudinal. Se eu quiser obter aquela imagem seccional do piloro, aquela imagem em alvo bonitinha do livro, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma conformação ortogonal, uma orientação ortogonal desse transdutor. Então ele está aqui nesse sentido, eu vou girar ele 90 graus e vou colocá-lo, então, no menor eixo do piloro. Nessa conformação eu vou obter essa imagem aqui. Veja que ela está um pouco distanciada. Posso aproximá-la mais aqui, como ele fez. Mas essa imagem é a imagem clássica, a imagem em alvo, mostrando aqui a parede muscular e aqui dentro a mucosa do piloro, da região pilórica. Ok? Então, também você pode registrar essas duas imagens. A imagem longitudinal, com as medidas, e a imagem transversal, que é a imagem clássica também da estenose hipertrófica do piloro. Note a localização para você não confundir. A localização aqui junto à borda esquerda do fígado e junto ao corpo gástrico. Okay? Olha esse outro caso. Os casos se repetem aqui na imagem seccional transversal, aqui na imagem seccional longitudinal. E aqui 2,2 centímetros, não tem dúvida de que existe um alongamento, não tem dúvida de que existe um espessamento, 0,65 centímetros. O que é isso aqui? Distensão do estômago. Okay? Transdutor que ele usou, transdutor linear. E aqui a vesícula biliar, e note a localização do piloro ali junto à borda esquerda do fígado. Então, diagnóstico importantíssimo e relativamente fácil de se fazer se você conhece a anatomia normal e se você já viu
algum caso de estenose hipertrófica do piloro e conhece os critérios e o quadro clínico. Né? Em geral, a estenose hipertrófica do piloro não acontece em crianças maiores, são crianças ali nas primeiras semanas, primeiros meses de vida. Não se sabe ainda a causa dessa estenose, pode ser por um desenvolvimento ali de uma imunidade ao leite ou de uma hipersensibilidade ao conteúdo ácido gástrico, poderia ser também. São várias teorias, nenhuma delas consegue explicar completamente a estenose hipertrófica do piloro. Existem outros métodos de imagem que podem dar esse diagnóstico, também existem. O exame seriado esôfago-estômago-duodeno é um exame que classicamente dá esse diagnóstico também, mas a gente vai falar aqui da prática. Na prática clínica, você que está de plantão, você residente, você vai se deparar com essa solicitação com certeza se você trabalha com exames de urgência que envolvem pediatria. E você tem obrigação de dar esse diagnóstico. Existe uma situação, isso aqui é uma outra estenose hipertrófica do piloro, né? Outra estenose hipertrófica do piloro, e aqui é o achado cirúrgico. O piloro espessado, bastante espessado, né? Aquela passagem para o duodeno, e o que ele vai fazer aqui? Uma miotomia, né? Uma incisão aqui no músculo, para liberar esse músculo e liberar o esfíncter pilórico. Eu falava que existe um diagnóstico diferencial que é importante, que é o piloroespasmo. O piloroespasmo pode acontecer em várias crianças, é causa de refluxo, mas no piloroespasmo, apesar de você ter ali uma dificuldade de passagem do conteúdo gástrico, você não tem esse espessamento pilórico que nós comentamos aqui. Não tem esse alongamento e esse espessamento. Pode até haver alguma dificuldade na passagem do conteúdo gástrico, mas na maioria das vezes você já até vê essa passagem do conteúdo e não tem preenchimento desses critérios de imagem. Se os critérios são limítrofes, né, e você acha que pode ser uma coisa ou outra, ou um piloroespasmo ou uma estenose hipertrófica do piloro, você pode ali sugerir repetir esse exame no próximo dia ou em algumas horas, porque em geral o piloroespasmo é uma situação transitória. Ok? Então, pessoal, é isso. Anotem esses critérios. Não deixem de ver, como eu falei, os casos normais para vocês entenderem como é a anatomia ultrassonográfica normal do piloro. Feito isso, não tem dificuldade. No seu dia a dia, você tem acesso ali a pacientes que chegam para você com outras queixas e você pode ir lá passar 2 minutinhos tentando encontrar o piloro dessas crianças. E aí, quando chegar um caso de estenose hipertrófica do piloro, você vai ter muita facilidade para dar esse diagnóstico. Então deixem seus comentários sobre alguns casos que vocês querem ver aqui, que a gente comente, que a gente revise para vocês. E o próximo diagnóstico também é muito importante, diagnóstico obrigatório em radiologia, tanto em ultrassonografia pediátrica como em adulto e em tomografia, que é a invaginação intestinal. Nós falaremos tanto da invaginação como da sua redução hidrostática. Então, aproveitem, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para outros residentes de radiologia. Vamos montar aqui um grande grupo de estudos desses casos essenciais da radiologia. Um abraço a todos.